Boa tarde a todas e a todas. Obrigado aí ao pessoal que está aí nos acompanhando, ao pessoal que está chegando, né? Ao pessoal que acabou de nos informar que está entrando, né? Estamos aqui dando início ao nosso quarto debate, né? Do nosso, do nosso ciclo de debates, né? Relacionados à relação do ecossocialismo, a temas transversais, de interesses afins, não somente da nossa militância, mas de interesse público como um todo, né? O tema que nós vamos discutir hoje é muito emblemático, né? Porque ele ocorre exatamente após o final de semana onde foi realizada a Assembleia Mundial pela Amazônia, né? Do qual alguns de nossos militantes tiveram a honra de estar presentes, né? Participando, né? Interagindo. Que foi assim a primeira, talvez tenha sido a primeira grande iniciativa global no intuito de agrupar diferentes movimentos, né, e grupos em defesa da Amazônia, que vem sendo assim profundamente castigada, né, pelos efeitos nocivos do novo coronavírus, né, dessa pandemia que tem se alastrado aí pelas periferias, né, por todo o nosso país, mas que tem atingido principalmente as periferias, né, do nosso país, atingindo aí populações que historicamente vêm sendo vulnerabilizadas, né, pelo Estado. E para discutir esse tema conosco, nós convidamos um camarada que é um velho conhecido nosso, né, do setorial socialista do pessoal de Pernambuco. Um camarada que durante muito tempo, né, trabalhou conosco, né, na reorganização desse movimento, né. Eu tive a honra de trabalhar com ele durante um curto período, mas foi um período muito intenso, né, muito proveitoso. E atualmente ele está em Roraima, né, ele está acompanhando de perto essa luta, né, dos povos indígenas, tem acompanhado de perto lá a questão lá dos imigrantes, né, venezuelanos, né, que tem se agrupado lá migrado lá para Roraima, né, tem acompanhado de perto esse pessoal. E vamos aqui trazê-lo para conversar conosco, né, sobre o avanço dos garimpos ilegais na Amazônia, né, e o que é que isso de fato tem a ver com os impactos e efeitos do novo coronavírus lá na região, né, trazendo essa discussão aqui para um contexto assim, bem atual, né, que é o que nós estamos vivendo atualmente, né. E desde já agradecendo a todas e a todos que já estão começando a entrar, né? Temos aqui a Daniela, a Marina, né? Temos aqui o pessoal que já tá entrando, né? E vamos aqui aguardar o nosso convidado entrar. Vamos aguardar mais algumas pessoas chegarem também, né? E só informando que a ideia dessa live é que ela funcione num modelo de conversa mesmo, tá? Vamos tentar manter o clima assim, o mais aberto, o mais informal possível, a fim de que todas e todos possam interagir, participar. Perguntas poderão ser enviadas aqui pelo nosso chat, né? Eu vou estar aqui fazendo a mediação dessa conversa com o camarada Well. Vou estar acompanhando as perguntas na medida do possível. A Regina acabou de entrar. Um grande beijo, Regina. Seja muito bem-vinda. E o pessoal está chegando, né? Vamos aguardar a turma chegando aí. Então, assim, só explicando rapidamente como é que funciona o nosso esquema aqui, né? A gente vai, como eu falei, né? Um esquema de conversa mesmo, bate-papo mesmo, né? O tema é muito sério, mas a gente vai tentar conduzir essa conversa da maneira mais suave, mais leve possível, até mesmo para facilitar a interação de vocês que estão aqui chegando aqui junto, né? Estão chegando junto para participar. A priori, esse debate vai durar 1 hora, que é o tempo mínimo estimado pelo Instagram, né? Passou de 1 hora, completa 1 hora, ele derruba a live, né? O El tá dizendo aqui que tá tentando entrar aqui pelo PC, né? Enfim, é uma guerra, né? Tentei uma vez, é uma dor de cabeça, né? Mas enfim, vamos ver. Tomara que ele consiga, né? Espero que ele consiga, né? Ele tem que conseguir, né?
E assim, a gente, antes de completar 1 hora, nós vamos estar encerrando a live, né? E a depender de se houver necessidade, se a gente sentir que há ainda perguntas a serem respondidas, enfim, a gente encerra a live, logo a seguir a gente dá início a um novo ciclo, né, da mesma live. E é isso, vamos aqui aguardar o camarada Well chegar, né? Assim que ele conseguir, ele ter sucesso na empreitada dele, tomara que ele consiga, né? Ele dá um sinal aqui pra gente, né? Então, gente, só lembrando, né, que nesse exato momento tá tendo uma audiência, né, pela aprovação do Fundeb, né, que é um recurso importantíssimo, né, em benefício assim da educação pública, da educação de base pública, né. Caso esse o Fundeb não seja aprovado hoje, ele corre o risco de ser extinto até o final desse ano, prejudicando aproximadamente 94% de estudantes da educação básica pública, né? Então será um prejuízo assim, inestimável, né, para a nossa educação pública, né, que as duras penas têm conseguido sobreviver e resistir nesse desgoverno, né? Então assim é fundamental que nós nos engajemos e nos mobilizemos e que nós façamos uma pressão pública mesmo, né, para que o Fundeb seja aprovado. Pronto. Vou aqui fazer o convite aqui ao nosso camarada El. Pronto, vamos aqui aguardar o camarada. Pronto. Pronto. E aí, tudo bom? Fala. E aí, meu querido, tudo certinho contigo? Ah, fica melhor. Pronto. E aí, E aí, beleza? conseguiu aí ter sucesso aí na tua empreitada, entrar pelo PC? Não consegui entrar pelo computador, já desisti, tô tranquilo. Não Cara, tem muito o que fazer, na real. Eu simplesmente esqueci a senha da minha conta do Instagram e aí eu não cara, consegui isso pelo computador, mas tudo bem. Cara, uma parafernália desgraçada. Tentei entrar pelo PC também na primeira live que eu mediei com o Felipe Melo. Velho, quando eu vi o tamanho da burocracia, você tem que baixar um programa no seu computador, aí tem que sincronizar com o Instagram. Quando eu vi essa parafernália toda, eu digo, olha, desisto, É, chega, eu encontrei o caminho mais simples, mas não funcionou, assim, mas enfim. pronto, Eu tentei durante 5 minutos e eu falei, já, não vai dar certo, tranquilo, vida que pronto, segue. Não tem muito o que pronto. fazer, não. Tudo Beleza, bem, Léo, que e bom te ver, aí? saudade. Pô, que massa tá falando contigo. Temos aí uma longa história aí, né? A gente já, né, trilhamos aí um caminho juntos aí lá pelo Recife, né? tentando Sim, aí, tentando exatamente. aí, tentando aí articular lutando aí para rearticular, na verdade, o setorial socialista, né, do pessoal de Pernambuco, né, como eu já falei, o El é um camarada que tem uma longa história de caminhada junto com a gente, né, então assim, é uma satisfação, né, estar aqui batendo esse papo com ele, né, uma conversa, o tema da conversa é muito sério, né, mas assim, é um bate-papo entre amigos, né, então assim, eu estou muito feliz, às vezes não estar falando contigo, camarada, e como é que Ah, estão as coisas? é um prazer. Pronto. E Também, aí, eu tô feliz porque hoje não tá fazendo muito calor em Roraima, porque aqui faz muito mais calor que Recife. a umidade aí é Mas, foda, a umidade aí é terrível, né, cara? não, na verdade, a umidade aqui não me atrapalha, porque Roraima é um espaço misto entre a Amazônia e o Lavrado, né? Um tipo de vegetação Uhum. diferente, aparentemente mais seca. Mas a umidade em Manaus, para mim, é suportável. Assim, eu não consigo, tipo, andar até a esquina e fico todo suado. É 1000 vezes pior que Recife, sem a Cara, em menor agosto, sombra de dúvida. cara, em agosto eu estive em Belém, passei 4 dias em Belém, cara, acho que eu nunca sujei tanta roupa na minha vida, bicho. Eu já saí do banheiro suado, era um negócio suportável. Vou te dizer, viu? A gente vai poder andar nu de novo. Vai ser tranquilo. Então, a gente tava aqui, eu já fiz aqui uma apresentação assim bem breve sobre você, né, tal, né? Se você quiser aí se apresentar aí para o pessoal, falar assim brevemente, né, sei lá, o que é que você tem feito, e tal. Se apresentar assim bem brevemente para o pessoal que está chegando, né? E Certo, certo. Então, gente, eu sou.
eu sou sociólogo, né? Me formei em Ciências Sociais na Universidade Federal de Pernambuco, em Sociologia na Universidade de Hamburgo, e fiz mestrado em Sociologia na UFPE. E aí trabalhei durante um tempo, né, em Pernambuco, em algumas ONGs, em alguns projetos. Fui professor durante um tempo, inclusive de Antropologia e de Sociologia, aí em Recife. E aí os destinos da vida me trouxeram até Roraima, e aí aqui eu trabalho como sociólogo, num projeto internacional que atua com migração dos venezuelanos. Então, especificamente minha atuação em Roraima é um pouco sobre isso. Assim. Então, já tem um ano que eu estou aqui, desde que cheguei, né, estive em contato com o pessoal local, a gente conseguiu reativar o diretório municipal do pessoal de Boa Vista, e, enfim, né, o processo foi tipo junto com as outras tendências, né, eu faço parte da Insurgência, da Coordenação Nacional de Juventude da Insurgência, né, que é um grupo interno do PSOL, e a gente tem aqui em Boa Vista a Secretaria de Comunicação, eu e um companheiro da Insurgência chamado Baronzo, que é pré-candidato a vereador aqui em Boa Vista, né, é um artista, comunicador e militante LGBT. Então, a gente ocupa dentro do diretório, né, essa tarefa política em relação à comunicação. A gente está no processo aqui em Boa Vista, né, de tentar dar o pontapé inicial para o setorial ecossocialista, né, nossa perspectiva é muito importante que o pessoal tenha uma setorial ecossocialista bastante forte, não apenas em relação às histórias de Roraima, mas também num processo de disputa política dentro da própria esquerda, né, que tipo, precisa compreender melhor essa pauta e abarcar ela, né, e atuar nela com seriedade a todo momento. Enfim, é isso mais ou menos a Pronto, respeito de então. mim. Então, E assim, a desculpa minha nossa. crise de rinite insuportável, eu tô espirrando o dia todo. Tranquilo. Então, nossa conversa aqui, ela basicamente ela vai transar em torno do avanço das. Eita, eita, eita. Aí, gente, desculpa aí. Então, nossa conversa hoje, basicamente, ela vai versar em torno de um assunto que é muito sério, né? Que é sobre o avanço das atividades de mineração ilegais na região amazônica, né? E a gente vai pontuar especificamente nas atividades do garimpo, né? A gente sabe que a Amazônia ela é um bioma, né, que historicamente vem sendo invisibilizado pelo Estado, né, pelo poder público, né? E nesse contexto atual que a gente vive, né, de proliferação de avanço aí do novo coronavírus, né, as áreas mais periféricas, né, que abarcam aí as populações que historicamente vem sendo invisibilizadas também pelo Estado, né, ou seja, a gente debate muito no ecossocialismo sobre racismo ambiental, né, sobre a invisibilidade dessas populações em relação às políticas públicas ambientais, né. E assim, trazendo essa discussão para a questão do avanço das atividades dos garimpos ilegais, né? Assim, como é que você que está com isso aí de pé, como é que isso tem acontecido aí? Desde quando isso tem acontecido? Como é que, enfim, né? Qual é a relação entre essas atividades ilegais, né? E essa invisibilidade dos povos amazônicos, né? E a região como um todo? Massa. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ver o processo histórico que a gente, digamos assim, não apenas, né, tipo, quanto, e aí digo eu, com pessoas que estão morando na Amazônia agora, né, não sou amazônico no sentido de nascer aqui, porque eu sou nordestino, descendente de Tabajara Tucum, né, um povo indígena do Piauí, mas é importante que a gente lembre de um processo de construção nacional que tem a ver com a exploração dos minérios. Quando a gente pensa um pouco sobre o que está acontecendo na Amazônia, me lembra muito
o nosso processo de criação, digamos assim, do boom econômico do Sudeste. Em que, por exemplo, quando a gente estuda história, a gente lembra muito bem, né, de quanto que a agricultura, a cana-de-açúcar e a pecuária, né, de certa maneira, desenvolveram economicamente o Nordeste, principalmente Pernambuco, né, a capitania de Pernambuco, do Maranhão, enfim, da ilha de Itamaracá, por exemplo, e depois a gente passa por um processo em que o processo de colonização se volta para o Sudeste graças às descobertas de ouro, de prata em Minas Gerais, e começa um processo de extrativismo, né, desses minérios para exportação, para riqueza e etc. Então, a gente viveu, me lembro daquele momento, tipo, uma descentralização em que grande parte da atividade econômica que estava no Nordeste se volta para o Sudeste de uma maneira muito intensa para extrair esses minérios da terra, assim. Acho que a gente, quanto ecossocialista, a gente tem uma visão muito crítica sobre o que significa extrair esses bens, né? Tipo, e para a gente não é um recurso natural, é um bem, porque eu acho que a partir do momento que a gente classifica aquilo como recurso, significa que está lá, que a terra está passível a ser utilizada e, enfim, destruída, retirada para um outro tipo de fim, a não ser tipo a própria existência da terra, do ecossistema por si só. Mas a retirada desses bens da terra. Assim. Então a gente viu um processo econômico muito louco, forte, intenso, né? Sobretudo em Minas Gerais. A gente sabe que em Minas Gerais até hoje, e o nome, né, Minas Gerais não é à toa, mas até hoje tem um poder econômico muito voltado para as empresas mineradoras, né, do processo de extração desses bens naturais da terra. Enfim, os casos que a gente tem em relação né, a Brumadinho, a Mariana, são horrorosos. A gente sabe que existem mais de 20 espaços, né, digamos assim, aquelas bacias gigantes de dejetos químicos e tóxicos com perigo, né, barragem de serem rompidas nesse momento em toda Minas Gerais, mas é um processo, né, tipo de construção e de concepção de desenvolvimento que tende a destruir o ecossistema, tende a destruir tipo o meio ambiente e etc. Então, se isso aconteceu, né, há muito tempo atrás, né, perto do nosso processo de se tornar uma república, de independência, coisa do tipo, em Manaus esse processo ele chega através do debate em relação à retirada, né, tipo, né, das pessoas que vão começar a trabalhar na floresta amazônica em relação ao látex, de como que o pessoal está subindo ou não, enfim, a gente tem várias lutas, né, voltadas para esse tipo de debate, e o próprio manejo de como que o desenvolvimento do Brasil se constituiu, ele estabelecia que esses grupos, né, tipo, que desbradavam entre si, tipo, a floresta amazônica, eles teriam que desenvolver cada local. E aí, nesse contexto, todo mundo sempre comentava que Roraima era o último lugar em que não estava existindo um certo desenvolvimento econômico, né, porque não existia possibilidade de tráfego, as pessoas não conseguiam tipo, chegar com tanta facilidade aqui, né, tipo, por mais que seja uma cidade muito antiga, mas não conseguiam chegar com tanta facilidade nesse espaço. Então se constrói uma rodovia que liga Manaus com Boa Vista, né, que é a cidade aqui, em Roraima, a capital de Roraima, e aí começam, dentro de um plano de... E aí isso tem a ver muito com o governo, né, militar que a gente viveu, e aí perceba tipo, a diferença que é. A gente pensa, por exemplo, do que foi a expansão de extração mineral que aconteceu em Minas Gerais, no Sudeste, na época da República, a gente vem ver um processo que começa a se iniciar no governo militar no último século. E aí o governo militar ele tem um projeto nacional, né, chamado de Plano de Integração Nacional, o PIN, que constituía uma integração nacional que envolvia o Norte. E Roraima é um desses objetivos. Então, eles construíram em 1973 a criação da BR-210, que é considerada como uma perimetral norte, que seria tipo uma via de acesso para abrir teoricamente, esse pseudo-desenvolvimento. A construção dessa perimetral, ela por si só já foi muito chocante, porque foi uma construção que destruiu vários, né, tipo indígenas, várias aldeias, vários territórios, né, muita gente morreu. A gente não tem tipo ideia, não consegue mensurar de uma maneira muito eficiente quantas pessoas morreram nesse processo por culpa do governo militar. A gente tem muitas denúncias variadas, né, desde denúncias que vão tipo a alimentos jogados pelos helicópteros dos militares contaminados, a brinquedos contaminados pelo vírus da gripe, ou seja, utilizando de armamento, digamos assim, biológico,
Para quem estuda um pouco de biologia sabe que, tipo, para os indígenas, né, a imunidade em relação à gripe ela é muito diferenciada, sobretudo Sim. da gente que é do Nordeste e do Sudeste, porque a gripe é um vírus, né, tipo europeu, digamos assim. Então, existia uma vulnerabilidade biológica dessas pessoas e que, intencionalmente, o Estado brasileiro contaminava para que os indígenas ficassem mais fracos e não conseguissem, digamos assim, reivindicar sua terra. Então, a construção dessa perimetral norte, ela por si só já foi muito chocante, destruiu, né, vários territórios, mataram várias pessoas, e, enfim, depois que essa perimetral ela é aberta, e por coincidência ou não, existe uma alta do mercado internacional do ouro, e aí alguns documentos do governo militar, né, tipo, que eles fizeram um mapeamento muito grande no norte do Brasil, e esse mapeamento, obviamente, com geólogos, com especialistas da área do próprio, né, dos militares no Brasil, eles conseguiram estabelecer tipo, alguns locais que demonstravam a existência de muito minério, né? E desses locais está o território dos Yanomamis, que é uma extensão que cobre parte, né, da parte de cima do Amazonas, parte de Roraima, né, grande parte desse território está em Roraima, e também parte da Venezuela, um estado na Venezuela que se chama Amazonas também, né? Uma parte da Venezuela se chama Amazonas, inclusive a Venezuela fala muito, né, tipo, que o Amazonas, né, tipo, a Amazônia nasce lá, porque é um processo de fronteira, Roraima é um espaço de fronteira entre o que é uma vegetação do lavrado e o que é a Amazônia. Então, todo esse território Yanomami, ele cobre essas três grandes áreas. É muito grande, tipo, de fato, né? Se a gente for imaginar, por exemplo, se a gente for comparar, o território Yanomami é do tamanho de Portugal, por exemplo. É como se a gente tivesse um Portugal dentro, tipo, do Brasil, Venezuela, e aí cortando Roraima e o Amazonas. E aí essa perimetral, ela corta e dá acesso para locais especificamente. E, ao meu ver, isso não foi coincidência, né? Isso é um plano, obviamente, dos donos do poder, tipo, né? Que manejam o processo de desenvolvimento, digamos assim, do país. Cara, é chocante, né? Então, assim, não teve falta de intencionalidade aí, né? Foi tudo intencional, né? Os caras sabiam o que estavam fazendo, né? Ou seja, as doenças, ou seja, tudo foi introduzido lá de maneira intencional, né? Como forma até mesmo de enfraquecer mesmo a resistência, né? Dos povos, né? Enfim, e eles. Então, assim, Sim, Henrique, é muito triste isso, porque, por exemplo, os documentos da Comissão na Verdade, né, que o governo Dilma abriu, e aí tem outros documentos que foram considerados ultra secretos, que não conseguiram ser abertos, né, eles tinham explicação de alguns planos do próprio Estado brasileiro, de como fazer ações políticas de genocídio, de uma maneira muito nítida, do governo brasileiro para com populações indígenas, principalmente aqui na Amazônia, né? Porque, obviamente, que o Exército Brasileiro não ia querer fazer um plano de desenvolvimento, estar construindo uma estrada e chegar invadir um território indígena e parte dos seus soldados morrerem no processo de conflito, né? Então, para eles, existiam estratégias, e uma dessas estratégias era disseminar doenças e vírus entre os indígenas. Então, a gente não sabe, né? A gente sabe, tipo, existem padres, por exemplo, que denunciaram naquela época, existem missionários, né, que, tipo, perceberam o que estava acontecendo e que denunciaram o que assistiram, né? Mas a gente não tem precisão exata de, por exemplo, quantas etnias indígenas foram destruídas, a quantidade de pessoas que morreram, né? De indígenas que perderam seu território e foram mortos, porque esse tipo de coisa a gente, de fato, nunca vai saber, né? Até hoje a gente, por exemplo, a Sônia Guajajara, né? Que é uma liderança muito importante da PIB, que foi candidata a co-presidenta aqui do Brasil nas últimas eleições, ela, cara, a todo momento que ela visita territórios, por exemplo, no Maranhão, no Pará, ela encontra vários relatos de pessoas idosas contando como que o governo militar trataram ela, né? Dando comida envenenada, torturando, sequestrando algumas pessoas, isso tudo através da organização tipo do próprio Exército, da Aeronáutica, que é muito. Então, existe uma relação aqui em Roraima muito delicada, né, quando se fala entre os militares e os setores indígenas e as próprias organizações, digamos assim, as organizações não governamentais, né, sociedade civil. cara,
na última sexta-feira, não sei se tu viu, né? Saiu um estudo bem recente, né? Foi publicado na Science, por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. E assim, basicamente esse estudo ele trabalhou em cima dessa correlação, ou seja, ele correlacionou o desmatamento na Amazônia, nas regiões amazônicas e também do Cerrado, com a produção de soja e de carne, né? Basicamente foi isso. Ou seja, eles concluíram com esse estudo que na cadeia produtiva da produção de soja e de carne estava o desmatamento ilegal, né? Então, assim, o desmatamento ilegal está diretamente relacionado também com o crescimento, o avanço dessas atividades ilegais, né? Das atividades ilegais de mineração, né? Que é a garimpagem, enfim. Não, exatamente, assim. Então, se, por exemplo, quando eu falei agora sobre a década de 70, né, no final da década de 70, quando se constrói, na verdade, no começo da década de 70, se constrói essa rodovia, no final da década de 70 a gente tinha uma quantidade, digamos assim, razoável de indígenas em conflitos com garimpeiros, porque os garimpeiros começaram a surgir aqui em Roraima. Então, eles vinham para Boa Vista. Tem uma coisa muito doida, assim, porque, por exemplo, pessoas que estavam desempregadas, sobretudo as mulheres, elas eram convidadas para ir trabalhar no garimpo como cozinheiras. Só que muitas vezes elas eram aliciadas num esquema de prostituição forçada, em que elas iam para lá achando que elas iam ser cozinheiras, mas na verdade elas ficavam presas para servirem como prostitutas para a parte dos garimpeiros. Então, aqui em Roraima existe uma relação muito delicada, porque muitas das pessoas que moram no estado de Roraima são pessoas de famílias de antigos garimpeiros. Então, por exemplo, se a gente imaginar que em 1973 até 1979 teve um ciclo, né, de primeira onda de garimpeiros, porque teve uma alta do mercado internacional em relação ao ouro, que fez com que garimpeiros começassem a vir em toda parte do Brasil, né, sobretudo do Nordeste e do Pará, para virem para cá para começar o processo de extração. E aí, obviamente, tem uma cadeia, né, tipo, criminosa e que envolve mentiras, em que, por exemplo, pessoas ricas, elas convencem pessoas que estão em situação de vulnerabilidade para fazer a extração do garimpo, mas que não necessariamente elas vão se enricar. Elas vão passar o resto das suas vidas trabalhando e vão estar num trabalho, tipo, muito difícil, e que, na verdade, quem vai ter o lucro é o dono do garimpo, o dono do território, que vai pegar parte de tudo que foi produzido ali, tudo que foi encontrado, né? Nem produzido, né? Encontrado e roubado. Então, a situação na década de 80 é bem diferente, porque na década de 80 a gente vive um boom muito assustador. Em Roraima, estima-se que entre 1988 e 1989, não sei porque eu estou falando 800, existiram cerca de 40 mil garimpeiros que vieram para Roraima e que foram para os territórios Yanomamis, nos territórios Yanomami, fazer processo de extração, utilizando essa perimetral norte. Então, era uma situação tão chocante, e assim, eu digo chocante porque a quantidade de pessoas, né, indígenas que foram mortos, estima-se que tinha sido cerca de 22% da população. Essas mortes elas se davam em decorrência de pessoas que estavam sendo contaminadas por HIV, por doenças venéreas, porque, obviamente, os garimpeiros, quando chegavam no território, eles estupravam, né, tipo, todo mundo de um território, e isso é uma coisa muito utilizada no processo, historicamente falando, né, numa sociedade patriarcal, machista que a gente vive, de subjugar um outro povo. Então muitas pessoas eram sequestradas para processos de estupro, eram assassinadas, eram obrigadas a trabalharem de maneira como escravos, né, de fato, assim. Existiam brigas entre si, entre os garimpeiros, obviamente, nisso, mas os indígenas eles foram contaminados com gripe, com malária, porque você está tipo, destruindo o ecossistema do processo. Então existe um desequilíbrio que afeta, né, os indígenas. Então a quantidade de pessoas contaminadas por vários tipos de doença aumentou drasticamente. Então as mortes elas eram tipo assustadoras, né? Você imagina, tipo, você está de boa no seu território, de repente chega uma balsa gigante com máquinas bizarras e muito grandes, porque, assim, gente, para trazer essas máquinas para um território Yanomami, que é muito, muito distante, tipo, da capital, por exemplo, não é barato e não é fácil. Existe todo o esquema por trás desse processo.
Então, entre 1988 e 1989, existe um boom do garimpo, que são 40 mil pessoas dentro do território Yanomami em conflito, né, tipo, matando lideranças indígenas, assassinando lideranças indígenas e levando vários tipos de doenças em que a população estava tendo, em muitos momentos, seu primeiro contato digamos assim, com o povo branco. E aí cabe se dizer o povo branco no sentido que, na verdade, a grande maioria dessas pessoas eram nordestinos, né, descendentes de vaqueiros, descendentes de outros indígenas do Nordeste, que vieram para cá com a ideia de enriquecer, de ter Uhum. um processo de desenvolvimento da sua vida. Tanto é que aqui na capital, o monumento de fundação da cidade, visto quanto mais respeitado, é o monumento de um garimpeiro num rio, peneirando para encontrar um ouro, assim. E é óbvio que existia uma briga muito grande, né? Tipo, aqui, inclusive, no ato antifascista, o monumento ele foi pichado e foi melado com sangue indígena, porque, de fato, foi isso que foi feito. O garimpo, ele, além de contaminar entre os indígenas, de trazer várias doenças e trazer todo esse processo, né? Tipo, de estupro, de assassinato, de conflito, ele traz uma destruição do modo de vida indígena, do modo de vida tipo, com o meio ambiente, que é o modo de vida que nós, ecossocialistas, né, almejamos através da superação do sistema capitalista. Então, Junto com como é que eu complementando o que está falando, junto com a dizimação dessa população, né, com a morte dessa população, morre um conjunto de conhecimentos, né, de usos tradicionais de manejo associados com eles, né, ou seja, a forma de manejar os bens comuns, né, os recursos naturais, né. Então, ou seja, a perda é muito maior é muito maior do que esse estima, inclusive, né, porque é uma perda imaterial, né. Então, exatamente. É um processo de que é reconhecido internacionalmente como um processo de genocídio. Mas é um genocídio tão bizarro porque justamente porque tem uma figura política que domina o estado de Roraima, que todo mundo do Brasil conheceu na época do golpe da ex-presidenta Dilma, né? Que é o Romero Jucá. Nesses anos que eu estou falando, que teve 40 mil pessoas aqui no processo do garimpo, Romero Jucá ele era o presidente da FUNAI. Então, e ele era daqui, né? O Romero Jucá, para quem não sabe, ele é pernambucano, né? Os seus parentes, sua família saem de Recife para vir para Roraima. Ele se torna o presidente da FUNAI, e na época que ele é presidente da FUNAI, ele, vendo a desgraça que estava acontecendo no território Yanomami, e o fato de que várias ONGs, organizações internacionais, que atuavam com indígenas, com processos tipo, de cuidado de saúde básica para essas pessoas, porque a quantidade de mortes tinha aumentado drasticamente, mas, enfim, mas não apenas isso, né, mas também tipo, alguns grupos que faziam processos religiosos, de ajuda, e aí eu queria muito ressaltar que existem grupos religiosos aqui em Roraima que fazem, de fato, ajudas políticas, né, no sentido de saúde, e grupos religiosos que utilizam dessa ajuda para fazer pregação em um processo de neocolonização, que é um outro grande problema aqui. A gente tem... É muito triste, assim, tipo, muito triste. Tem vários territórios indígenas aqui que os pajés, eles foram, tipo, expulsos e foram proibidos de exercer seu processo religioso. A gente tem territórios indígenas aqui, de etnias indígenas, em que todo mundo é evangélico, por exemplo, adventista, e que todos os indígenas, criancinhas, se vestem de escoteiro como se fosse escoteiro norte-americano, assim. É caramba. muito bizarro para mim, tipo, eu imaginava, por exemplo, que eu fosse ter um contato tipo, com religiosidade indígena de maneira muito mais forte, mas isso não é real, porque praticamente todos os territórios indígenas que têm contato urbano se tornaram evangélicos fundamentalistas, tanto é que existem grupos indígenas evangélicos fundamentalistas que apoiam o bolsonarismo, assim, que tem uma relação religiosa com pastores e etc. Mas em 1889, o Romero Jucá proíbe todo mundo que está no território brasileiro, ele expulsa através da FUNAI todas as ONGs, e aí existe um recurso, né, uma denúncia internacional de genocídio do povo Yanomami, dos povos indígenas em Roraima, que vira um caos, assim, é considerado como um marco histórico de genocídio populacional e étnico no mundo inteiro, que aconteceu aqui em Roraima, graças ao Romero Jucá. E aí, nesse momento que morre uma quantidade mais ou menos de 25% da população, um quarto da população Yanomami morre nesse período, e por conta da pressão internacional, né, na década de 90, existe, digamos assim, uma força muito grande que envolve a ONU, que envolve os países, né, mais desenvolvidos, que tiveram acesso às informações e às mortes que aconteceram aqui, e aí o Estado brasileiro decide fazer um novo planejamento. Né, o Estado brasileiro ele faz o planejamento para
reorganizar o processo exploratório, então demarca o território Yanomami como um território indígena, expulsa os garimpeiros, ele explode as pistas de voo, eram muitas pistas de voo, então você tem que explodir as pistas de voo, você tem que destruir os equipamentos gigantescos de toneladas, né, do processo de extração de minério, e aí existe um momento de paz na década de 90 no território Yanomami em relação à exploração de minério e do garimpo, assim. Então, na década de 90 até 2016, existe um momento de paz, digamos assim, dos Yanomamis. Não à toa, em 2016, né, tipo, os Yanomamis eles fizeram uma série de ações religiosas pedindo o fim do Romero Jucá. Porque, gente, não é à toa que na década de 90 existe uma paz no território Yanomami até 2016, e 2016 é justamente o momento que o Romero Jucá ele assume o protagonismo no processo do golpe da presidenta Dilma, porque, obviamente, existia uma força dentro do governo federal e também no governo do FHC, que, pelo processo de reconhecimento internacional, de evitar que a exploração do ouro e do garimpo existisse em Roraima, né, tipo, tentar segurar esse processo. E aí, quando se derruba a presidenta Dilma através de um processo de golpe parlamentar, enfim, acho que tem várias interpretações em relação, tipo, se foi um golpe parlamentar, um golpe chapa branca, um golpe judiciário, midiático, são várias questões, mas o fato é que o Romero Jucá lidera esse processo, vira ministro do governo Temer, e aí, coincidentemente, o garimpo volta para o território Yanomami, sem processo de repressão, nem da Polícia Federal, nem da FUNAI, e todo mundo começa a fazer de doido. Né? Então, em 2016, são 7 mil garimpeiros que voltam para o território Yanomami, e aí, novamente, né, com emboscadas de garimpeiros, atacando territórios indígenas, atacando aldeias para matar os líderes, matar os anciões, estuprar as mulheres e os homens também, de certa maneira, tipo, fazer processos de escravização sexual tipo, desses indígenas, para que eles sejam uma diversão, digamos assim, e é de uma estrutura assim, muito chocante, assim, porque tem Wi-Fi nesses locais, assim. Você imagina, tipo, num território muito, muito grande, tipo, né, do tamanho de Portugal, no meio da floresta amazônica, em que as pessoas conseguem ter aviões, ar-condicionado, Wi-Fi, estruturas, né, de última geração, celulares, computadores, medições, pessoas que trabalham com topografia, pessoas que trabalham com questões voltadas para a terra, especialistas mesmo, que conseguem fazer esse processo de exploração do ouro, de minérios e pedras preciosas dentro do território indígena, mas que não apenas eles conseguem chegar lá com todo esse aparato, como eles conseguem exportar e fazer com que Roraima se torne, nos últimos 2 anos, o maior exportador de ouro do Brasil, mesmo sem ter nenhum espaço oficial para exportar ouro. Assim. A gente não tem tipo, um local legalizado para fazer garimpo aqui, mas tornou-se o estado do Brasil que mais exporta ouro, enquanto o governo brasileiro fica, tipo, fazendo o quê? Nada. Então, assim, não há nenhuma brecha, assim, nenhum aparato assim, legal que legitime, por exemplo, a atividade de garimpagem na região. Ou seja, é uma atividade ilegal, digamos assim. Não existe. Existem atividades legais em relação à extração de minérios em outros territórios. Mas onde tem ouro e pedras preciosas, que são no território Yanomami, que é um território indígena que não pode jamais existir a presença de garimpo, existe. Só que eles fizeram uma estratégia diferente dessa vez. Em vez de eles utilizarem a Perimetral Norte, que foi construída na época dos militares, para chegar ao território, eles estão utilizando os rios. Então, eles utilizam o rio Uraricuera e o rio Amajari. Eles compram balsas gigantes, né, tipo de muito, muito caras, assim, balsas que conseguem transportar muita gente, compram essas balsas aqui em Boa Vista, transportam os materiais subindo o rio, fazem viagens de dias, chegam nesse rio, eles atracam e começam um processo de degradação desse rio. Né? Eles tapam uma parte do rio para evitar o fluxo e utilizam de vários compostos químicos. E um desses compostos químicos é o mercúrio, que é muito tóxico, né, para todo mundo. Inclusive, é bizarro. E é tão doido isso, porque toda a cidade, né, a capital onde eu estou, que é Boa Vista, a gente se abastece do Rio Branco, que está contaminado pelo mercúrio feito no garimpo do território Yanomami. Quem está no território Yanomami tem contato mais direto com esse mercúrio, né?
porque fica mais próximo, tem casos de pessoas que estão com mercúrio no cabelo, tem mercúrio na pele, porque quando se consome o peixe que está numa água contaminada, o mercúrio, né, entra em você. Se você está grávido, você tem contato com mercúrio, o seu feto vai ser comprometido, né? Pode ter deformações desse feto. Se você pensa nisso, assim, no efeito a longo prazo, né, ou seja, todo o histórico, né, ou seja, de contaminação pelas doenças introduzidas, né, pela contaminação pela água, contaminada pelo mercúrio, se você pensa isso em um efeito assim a longo prazo, hoje essas populações ribeirinhas indígenas, elas estão muito mais vulneráveis, né, do que, por exemplo, do que elas estavam, sei lá, décadas atrás, né. Aí, por exemplo, em um contexto como hoje, né, o avanço aí do novo coronavírus nos territórios indígenas, né? Por exemplo, hoje, assim, elas estão em uma condição de vulnerabilidade muito maior, exatamente por conta de todo esse histórico, né, de contaminação, né? Ou seja, a imunidade dessas populações foi sendo reduzida, né, com o passar do tempo, e hoje, assim, a situação chega a ser desesperadora, né, em muitos lugares, em muitos contextos, né, Sim, assim, tem uma questão, né? Se em 2016, quando o Romero Jucá ele assume um poder político central no Brasil, e aí tem dentro do governo Temer uma vista grossa e um afrouxamento, né? Tipo, da proibição do garimpo dos territórios, durante a campanha do governo Bolsonaro, a situação ela começa a se modificar. Por quê? O garimpo ilegal, ele obviamente continuou, mas ele existia numa dimensão diferente, né, na década de 90 do que existia agora. Quando o governo Bolsonaro começa a fazer campanha, ele vem para Roraima dizendo que Roraima é o seu estado princesinha do Brasil. E ele faz várias referências ao garimpo na região. A informação de que o garimpo é o motivo do desenvolvimento da Amazônia de Roraima. Então o El saiu. Deu uma travada aqui no áudio do El. Deixa eu visualizar aqui de novo. Pronto, o El está entrando. Né? Dependendo dessas novas tecnologias, elas quebram um galho retado para a gente, mas também botam a gente nessas ciladas. Pronto. É o Romero Jucá me atrapalhando. Pronto. O bicho é tão ruim que até nessa hora ele atrapalha. Né? Menino, é bizarro, que ele tem jornal, tem rádio, tem tudo que você imaginar. Não, então, o que eu estava dizendo, assim, né, da época do governo, do processo de campanha do governo Bolsonaro, ele prometeu, né, e incentivou as pessoas a voltarem a fazer garimpo aqui. Então, se existia no imaginário das pessoas que vieram através de um processo migratório para encontrar a terra do ouro, ele reforça essa concepção, e aí eu acho que isso tem muito a ver com a nossa ideia do que a formação de Minas Gerais, do Sudeste, né, em Paulo, voltasse de novo, e essa visão ultrapassada de desenvolvimento econômico, volta com tudo para cá. Então, Bolsonaro ganha aqui no estado com 75% de aprovação, né, dos votos. É chocante, ao meu ver. Inclusive com apoio, né, de alguns setores evangélicos que fazem processo de colonização dentro dos territórios indígenas, em que eles utilizam alguns indígenas convertidos ao neopentecostalismo para apoiar Bolsonaro e apoiar a extração dos seus de minérios, de ouro dos seus próprios territórios, assim, é uma coisa muito chocante. Então, não se assuste de vocês verem algum bolsominion compartilhando vídeo de algum indígena dizendo que tem que extrair mesmo, tem que invadir tudo, porque esse tipo de recurso religioso dos neopentecostais aqui acontece bastante. Mas a gente também elegeu, a gente não, né, que eu não votei aqui, mas o estado de Roraima votou e escolheu o Antônio Denário, que é um cara que é um outsider da política, né, nunca participou da política, um empresário, aparentemente envolvido com essas questões, né, do garimpo, porque tudo na cidade, na capital, existem relações em relação ao garimpo, assim, dos poderes políticos, digamos assim. E tem um recorte aqui que eu fiz, que ele fez, que é muito interessante, que o Antônio Denário, o atual governador de Roraima, ele fala o seguinte: é a porção de terra mais rica do Brasil, é a porção de terra mais rica do mundo. Isso pensando no território Yanomami. As ONGs estão concentradas onde tem nossas riquezas. O Brasil tem que ficar atento a isso e fazer um trabalho de exploração mineral em áreas indígenas
em outras áreas. Roraima pode ser o salvador da nação, desde que se faça exploração mineral naquele espaço. Então, ele não apenas dá uma nova roupagem à discussão, né, do que o Romero Jucá faz na década de 90, no final da década de 80, mas ele fala que Roraima é a salvação do processo econômico do Brasil. Né? A velha falácia do discurso desenvolvimentista, progressista, a gente bate tanto no ecossocialismo, né? Exatamente. E assim, o que para mim é muito chocante também é que setores da esquerda, inclusive, compõem esse processo, né? O chefe da Casa Civil, do Antônio Denário, ele é um político do PCdoB, que assumiu agora, que é a base de apoio fundamental desse governador, que era do PSL, que agora é da Aliança, nesse processo. Assim. Então, se você vê, o PCdoB compõe um governo de um Estado fascista que quer fazer esse tipo de coisa, né? Então, assim, a gente percebe, primeiro, para a gente não entrar na falácia de que todo mundo da esquerda ou do campo progressista tem uma concepção de que exploração desse tipo de coisa que destrói o ambiente, o ecossistema, eles vão ter uma visão aversa a isso, vão ter uma visão crítica, porque não tem. Muitas das pessoas, de fato, não tem. Quanto tem uma coisa muito horrorosa, gente, que a gente daqui do lado, né, no Brasil, a gente presencia. Porque quando o Antônio Denário assume o poder, quando o Bolsonaro assume o poder, a Polícia Federal e o Exército Brasileiro tiram suas bases de investigação do território Yanomami, do processo de exploração. Então, a quantidade de garimpeiros sai de 7 mil para 20 mil em cerca de um ano. Então, nossa, é um absurdo. 2 semanas atrás, um helicóptero com garimpeiros aterrissou numa aldeia e matou 3 jovens Yanomamis. A custo de nada, eles simplesmente chegam nos territórios, eles veem que aquele território, segundo os estudos topográficos dos geólogos que eles contratam, pode ter minério, eles chegam no local com metralhadoras, com armas, com bombas, destroem, matam aqueles indígenas. Muitos desses indígenas não sabem falar português, eles entram em contato com as ONGs para tentar resolver questões, né, tipo de denúncia e tal, mas demora muito a chegar a esse tipo de informação. Do outro lado, os garimpeiros, eles têm aviões, a gente vê o tempo inteiro aviões aqui, tipo, particulares rodando, helicópteros, balsas gigantes, serviço de telefonia via satélite, de Wi-Fi via satélite exclusivo para essas próprias pessoas, e também o processo de escoamento, porque eles não estão com esse dinheiro todo se eles não soubessem onde escoar. Então, o que é que eles têm feito aqui? Que eu também é uma coisa muito chocante para mim. Eu vou no centro da cidade, a quantidade de local que vende ouro e joias é muito chocante, assim. Não é tipo, nada normal, assim. É muita gente. Então, eles vêm para a capital, aqui em Boa Vista, e vendem o ouro como se tivesse um garimpo legal aberto funcionando aqui. E ninguém investiga esse tipo de coisa, né? Prendeu algumas vezes, né, tipo, ações da Polícia Federal recentes, e aí essa última ação da Polícia Federal, que se chama, deixa eu ver, um nome bem estranho aqui, que eu até anotei para não me escrever, Operação Hespérides. Essa operação, ela desmantelou um processo de escoamento desse ouro, dos bens preciosos do território Yanomami, através de São Paulo. Então, se fretava voos aqui de Roraima para São Paulo, para depois, em grande parte, vender para a Índia, que é o maior comprador de ouro de Roraima. Então, estava se extraindo de uma maneira ilegal, descendo pelos rios Ariraquara e Amajari, né, através das balsas, grande quantidade de ouro. Alguns desses ouros, eles eram, de fato, vendidos aqui mesmo, né, tipo em Roraima, num processo de exportação para pagar imposto. Vê coisa bizarra, você, tipo, pega através de um esquema clandestino de bandidagem, de morte, de assassinato de pessoas, você tem a audácia de exportar pagando um imposto naquele local. É como se, por exemplo, a gente fosse esquema de tráfico do Brasil, né? Em Pernambuco, por exemplo, que tem o Triângulo da Maconha. É como se a gente começasse a exportar a maconha da gente, feita no sertão pernambucano, para o Canadá, porque no Canadá é legal. E ninguém da Polícia Federal, ninguém da Receita Federal questionasse aquele tipo de coisa. Mas como é que você está produzindo essa maconha aqui e vendendo para fora? É exatamente isso que acontece aqui. Só que, como a quantidade de dinheiro que rola é muito grande, gente, essa exportação ilegal aqui é a segunda fonte de renda e de lucro do estado do Roraima. Caramba, É maior que o setor de tal maneira, é o próximo setor de produção interna. Então, são muitas mãos
sendo banhadas pelo esse dinheiro de morte dos indígenas até hoje. E é isso, assim, a situação ela não tende a melhorar, infelizmente. Eu sei que você falou no começo da live de fazer uma conversa descontraída, mas é muito difícil falar isso, Sim, porque, sim. assim, é, são todas semanas territórios sendo destruídos, pessoas morrendo, indígenas sendo sequestrados, estuprados, a destruição tipo, do território através do próprio Mercúrio, e que por mais que a gente denuncie, que a gente grite, que a gente vá na ONU, o governo brasileiro está completamente conivente com isso e não tende a mudar isso. Infelizmente, né, a longo prazo, assim, a curto, médio e longo prazo, a tendência é piorar. As estimativas são as piores possíveis, né? Infelizmente, né? Só pontuando uma coisa que você falou em um momento aí da tua fala da atuação de ONGs, né? Enfim, eu quero saber assim, como é que se há assim, iniciativas assim, de movimentos sociais, enfim, de grupos, né, movimentos aí da entidade da sociedade civil, como é que existe alguma articulação atuando nesse sentido, sim, que atua, sei lá, em conjunto com movimentos indígenas, tal, se existe, como é que elas têm atuado e como é que esse engajamento tem se dado nesse contexto? Sim, a gente tem aqui, né, o CI, que é o Conselho Indígena de Roraima, que articula várias, né, etnias indígenas que lutam nesse processo de exploração. A gente está falando muito especificamente sobre os Yanomamis, porque lá é onde o boom existe de uma maneira muito, né, muito chocante. Mas esse tipo de atividade relacionada a outros tipos de minérios, eles acontecem em vários territórios indígenas quilombolas, né? No Amazonas, em Rondônia, no Acre, no Pará, no Amapá, em Tocantins, todo esse território, né, tipo da Amazônia, em parte do Maranhão, que tem um ecossistema também amazônico, eles são considerados como territórios passíveis e futuros a serem explorados que podem ter muito minério. Existe, né, além da PIB, né, que é a Associação Indígena Nacional, que ajuda muito nesse processo, existe o ISA, que é o Instituto Socioambiental, que tem um site incrível, com muitas publicações, com muitas fotos. Se eu tivesse no computador, que eu queria muito fazer, eu ia tentar compartilhar um mapa, né, explicando o que a gente chama de fronteira do garimpo, a fronteira do ouro, porque, por exemplo, você vê um cinturão de construções de vilas, né? Porque é um processo de neocolonização mesmo. Assim, eles criam vilas em que eles pegam mulheres, sequestram mulheres e tal, enfim, para trabalhar como escravos, tipo. E, enfim, inclusive migrantes venezuelanos que vieram para cá, que nesse processo passam por trabalho de escravização, e você nunca vê essas pessoas, elas somem aqui, né? Porque elas podem morrer lá, né? Não mais processo de briga, porque eles brigam muito entre si, mas que o ISA acompanha muito esse processo, o Greenpeace e muitas organizações internacionais, né, tipo, relacionadas à ONU, a OIM também está presente em alguns espaços tentando dar suporte em relação à saúde nesses territórios, mas mais ou menos isso. A gente teve esse fim de semana a Assembleia Mundial pela Amazônia, e que foi denunciado isso, né? Sim. Existe na polícia algumas investigações de alguns bancos que têm feito essas transações econômicas, né? Acredito que a organização da Assembleia Mundial da Amazônia vai estabelecer um processo de boicote e de denúncia desses bancos que estão trabalhando com esse ouro ilegal, Sim. roubado com sangue indígena. Mas são várias organizações. E a Igreja Católica, né, a parte da Igreja Católica aqui em Roraima, que aí tem a Diocese e a CNBB, que tem uma perspectiva da teologia da libertação, de uma visão crítica e progressista de tudo isso, ajuda muito, né, através do CIMI, através do que é o Conselho Indigenista Missionário, e da própria REPAM, que é digamos assim, uma organização que tenta dialogar com toda a Amazônia sobre as questões que têm acontecido. Assim. Então, tem tido esses contatos, né? O Covid tem atrapalhado muito esse processo, porque os próprios garimpeiros estão contaminados de Covid e estão contaminando os indígenas. Inclusive, uma grande liderança indígena anciã, Yanomami, né, faleceu 2 semanas atrás. Ela tinha tido um encontro com o Papa Francisco denunciando o que estava acontecendo no seu território. Então, né, o seu povo teve contato com o vírus e ela não resistiu, infelizmente morreu. Assim, é isso. Assim, toda semana são que têm morrido, né, no território. E alguns deles, inclusive, perderam seus corpos. Eu não sei se todo mundo sabe aqui, mas a gente teve um caso muito chocante
de 3 mães que trouxeram suas crianças com sintomas de pneumonia, que aparentemente a gente não sabe se tiveram Covid no território ou aqui em Boa Vista, mas as 3 crianças morreram de Covid e simplesmente sumiram com seus corpos. Essas mães indígenas não conseguiram fazer o ritual de enterrar, de cremar os corpos, né, no processo ritualístico Yanomami, e elas estão há 3 meses brigando aqui, e elas não falam português, né? A comunidade internacional veio para cá para tentar fazer processo de tradução, de ajuda, para tentar encontrar onde que foram enterrados os corpos das crianças Yanomamis, que até hoje a gente não sabe. Esses são os casos apenas que a gente sabe, porque a gente, né, muita coisa sendo escondida por debaixo do pano. Pois é. E, sim, só fazendo um paralelo com o que a gente já falou anteriormente, né? Essa é uma das grandes falácias do discurso desenvolvimentista, né? Você pegar uma população indígena que já tem todo um conjunto de saberes, né? Que vive, que tem um modo de vida próprio deles. Aí você pega essa população e tenta vender para essa população uma lógica, digamos assim, de inserir essa população no cenário dele, né? Ou seja, vamos levar desenvolvimento, vamos levar progresso para uma região pobre, né? Ou seja, é uma leitura que tem um ranço colonialista fortíssimo, né? Então, é uma falácia muito grande, é uma das grandes falácias e mentiras do discurso desenvolvimentista que a gente tanto critica, né? Então, perdão, e pode é seguir tão aí. chocante, porque, assim, acho que, eu não sei se está na hora, já está para finalizar, né? Enfim, acho Faltam que já está 4 no minutos. tempo. Assim, Só para a gente ter noção. assim, rapidinho, assim, só, se não der tempo de a gente concluir tudo que a gente tem que falar, a gente abre uma segunda parte, assim, um pouco mais curta, só para a gente fechar algumas coisas, pode ser? Pode ser. Pronto, pode seguir. Mas assim, do que eu pensei em falar, por último, eu queria que a gente refletisse, assim, a gente está no governo fascista, de extrema direita, mas esse modelo de desenvolvimento econômico, ele não é exclusivo da direita, né, inclusive brasileira. Como eu já falei, o PCdoB está no governo do Total. Denário, né, faz parte da Casa Civil, mas a gente vê um processo muito chocante aqui do lado na Venezuela. Assim. Por quê? Como a Venezuela está no processo, né, tipo de boicote dos Estados Unidos, passando por pressões políticas, está tendo grande parte das suas reservas, né, congeladas, inclusive a Inglaterra recentemente, as reservas de ouro da Venezuela que estavam na Inglaterra, a Inglaterra deu para a oposição venezuelana, uma coisa bizarra, né, tipo, sem precedentes, eu acho que fere a autonomia do povo venezuelano, mas é fundamental também que a gente compreenda que o próprio governo Maduro faz um processo de extração assustador, assim. O exército venezuelano, ele tem invadido os territórios para fazer garimpo ilegal e retirar ouro, diamante e prata, nossa, com muita frequência. Tipo, aqui na fronteira, algumas pessoas elas saem dos garimpos, né, uns donos de garimpo, e parte do governo ou pessoas ligadas ao governo entram no Brasil para comprar alimento e compram com pedaços de ouro e com pedaços de diamante no meio do comércio. Assim. E o próprio governo venezuelano tem feito esse processo, né? Se aqui é uma atividade ilegal por conta da Constituição brasileira e por conta dos tratados que a gente assinou, na Venezuela, atividade legal, defendida e organizada pelo governo venezuelano. E todos os indígenas Yanomamis, que não são só brasileiros, porque eles estão também no território venezuelano, que não obedecem esse tipo de coisa, eles somem e morrem. A gente também não sabe o que acontece com eles. Mas a gente sabe que eles desaparecem. Né? Teve um período de conflito aqui, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas teve um conflito armado, né, entre indígenas e militares venezuelanos, há uns 4 meses atrás, assim, que foi chocante, assim, que a gente sabe mais ou menos que morreram uns 20 indígenas Yanomamis que estavam lutando pelo território, pelo governo bolivariano. Assim. É chocante, é um absurdo, e jamais sirva de exemplo para a gente, para uma sociedade que a gente almeja no futuro. Ou seja, essa lógica desenvolvimentista, tal, ela é reproduzida por muitos setores da esquerda, né? Tanto é que há uma grande resistência do movimento indígena em vários locais contra a questão do partido de esquerdas, por exemplo, né? Aqui em Pernambuco, por exemplo, né, tem muito isso, né? Teve um episódio relativamente recente, né, que o PT foi expulso lá do território do Chucuru, né? Enfim, é um histórico bem complicado, ou seja, esses setores eles ainda associam muito as políticas de esquerda com esse discurso desenvolvimentista, né? É verdade, né? Se a gente for pensar, por exemplo, que a construção de Belo Monte, o próprio processo que Pernambuco está passando agora, né, da usina nuclear, ele foi iniciado no governo Lula, né?
Ele deu andamento no governo Lula, no governo Dilma, todo o protocolo foi seguido. A única coisa que pode acontecer na real é tipo, é só o Bolsonaro bater o martelo, mas todo o processo inicial foi feito pelos governos de esquerda, né? Infelizmente. Então essa lógica ela permeia vários setores, né, da política, e que a gente não pode ter ilusão de que setores progressistas ou considerados de esquerda eles vão ser coerentes em relação ao debate que a gente acredita, né, em relação ao ecossocialismo. Aqui em Pernambuco, por exemplo, o governo Lula foi amplamente favorável à construção, por exemplo, da usina nuclear aqui em Itacuruba, né, no sertão de Itaparica, né? Teve um grande aval do Eduardo Campos, né, para o governador do estado. Uhum. Né? Então, enfim, tem mais. Exatamente. O pessoal está entrando. Enfim, o pessoal está entrando aqui. Bom, diante de todas essas, digamos assim, essas distopias, essas incoerências dentro dos setores da esquerda, né? A gente constrói um partido, a gente constrói um debate bem pontual que nós consideramos urgente dentro das esquerdas, né? Que é o debate ecossocialista, né? Dentro do nosso partido, o ecossocialismo está longe de ser um consenso, quem dirá na esquerda como um todo, né? Então, assim, fazendo uma leitura. Então, assim, diante de tudo que a gente está vendo, né, do avanço do fascismo, né, da exploração nas terras indígenas, ou seja, de toda essa crise civilizatória e humanitária que tem sido potencializada aí pelo novo coronavírus, né? Ou seja, o coronavírus ele não inventou a crise, mas ele está aumentando em muitos efeitos da crise, né? Então, diante de tudo isso aí, quais são os grandes desafios do ecossocialismo, né? Ou seja, qual é o papel do debate ecossocialista dentro desse processo e quais são os grandes desafios que nós temos hoje, né, dentro desse espaço, né, para ganhar terreno, né, para ganhar, sei lá, seguidores, né? Como é que você enxerga isso? Henrique, eu infelizmente tendo a ser não muito esperançoso. Eu digo isso porque eu sou militante LGBT também, né? E a gente, militante LGBT no mundo inteiro, a gente briga de uma concepção conservadora dentro da própria esquerda, tanto, né, tipo, do advento do stalinismo, mas também de alguns setores do trotskismo, né, sobretudo que beberam a fonte do Moreno, que tem falas super homofóbicas e horrorosas, mas que a gente passou muito tempo lutando contra essa histórica horrorosa tradição contra os LGBTs em parte da esquerda. É óbvio que a gente acha que a própria esquerda não está pronta para tudo, né? Ninguém nasce pronto, a gente não é um setor da política pronto por si só. Mas eu tendo a acreditar que grande parte dos setores, né, tipo do Brasil, da esquerda, eles não tendem a aderir a esse projeto de país que a gente debate, né? Tipo, não só porque no PSOL isso não é uma coisa, né, que todo mundo defende, que existe várias resistências e tal, mas porque eu vejo que existe um novo boom desse neodesenvolvimentismo, e aí não apenas, né, pelo próprio PDT, o Ciro Gomes faz, mas em grande parte do PT, por exemplo, ainda existe uma força motriz do PCdoB muito grande de debater, até partidos pequenos, né, que continuam debatendo a ideia de desenvolvimentismo nacional, uma coisa meio utópica, uma coisa meio começo do século XX no Brasil, o fanista e tal, que tende a fazer todo o processo de libertação, de luta política, através do processo de desenvolvimento econômico no sentido mais raso e mais despolitizado, mais acrítico possível. O que eu acho que vai acontecer é o seguinte: a conjuntura, a realidade material em que a gente vive, vai obrigar esses setores a aderir a projetos ecossocialistas. Quando se começa a perceber que a classe trabalhadora pode, por exemplo, trabalhar, explorar e pegar o petróleo, mas não vai estar conseguindo dormir porque vai estar poluído, não vai estar conseguindo se alimentar porque a comida está contaminada, quando essa situação, porque já está nessa situação, né, quando ela estiver gritante ao ponto de todo mundo ter consciência daquilo dali, esses setores vão começar a reformular parte do seu discurso, né, tipo, porque na real, eu tenho um pouco de esperanças e eu desculpa por não ser muito positivo, mas porque eu acho que o que vai fazer com que esses setores eles se mobilizem para refletir sobre isso é a realidade concreta e real. Porque, por exemplo, muitos setores agora começaram a debater sobre ecossocialismo pelo impacto que o Covid teve em nossas vidas. Né? E a gente já estava falando sobre isso há muito tempo, que a devastação do meio ambiente, que a exploração, porque a gente tem ainda possíveis mais 2 mil novos vírus que a gente não sabe que pode
atingindo a população mundial, que a gente tem doenças que podem ser descobertas através do consumo da nossa alimentação, que é bizarro, e quando a gente fala, as pessoas riem da gente, né? A gente os verdinhos engraçadinhos e tal. Muita gente não leva a gente a sério. Quando chega o Covid e todo mundo entra em pânico e vê que o nível de globalização, da proximidade econômica, do que a gente acha que é positivo e tal, tá acabando com tudo, a galera tá começando a tipo, não, peraí, né? Eu preciso refletir um pouco sobre isso. Esse meu marxismo do século XIX e XX precisa, né, ser um pouco reatualizado. Muitos estudos recentes, inclusive, têm apontado que a floresta amazônica, porque as florestas tropicais como um todo, né, especialmente a floresta amazônica, são fontes em potencial de novas pandemias, né? Há projeções, inclusive, que apontam, sei lá, que uma nova pandemia, que a próxima grande pandemia pode, sei lá, de repente tá lá na floresta amazônica, né? Pode surgir dali, né? O que é uma consequência direta de todo esse processo histórico que a gente está discutindo aqui, né? De devastação, de desmatamento ilegal, enfim, de atividades ilegais, né? De garimpagem. Exatamente, porque tem muitos territórios que existem vários vírus que estão dentro da floresta amazônica, mas também, né, em alguns territórios, né, do Oriente, como parte da China, Mongólia e Rússia, que nunca tiveram contato com seres humanos. Então, existem vários vírus e tipos de doença que a gente não sabe, né, quando entrar em contato com os seres humanos, como é que vai ser a reação, se pode ser algum tipo de vírus novo que pode ser encontrado, como curar, como tratar, porque eles estão isolados da sociedade. E se, por exemplo, algum indígena teve contato, sabe como tratar, tem os seus processos internos e tal, e que não necessariamente o mundo inteiro pode ter contato. A gente pode, por exemplo, supor que, sei lá, em algum processo de invasão desses garimpeiros aqui na Amazônia, se encontra um novo vírus e que ele pode contaminar outras pessoas, a gente pode ter, sei lá, um novo coronavírus, como tende a ser, né, apontado o que aconteceu na China, né? A destruição do meio ambiente na China aconteceu de uma maneira tão devastadora e tão chocante, e comendo todo tipo de animal, assim como a gente faz também no Brasil e na América Latina, né? Não é uma coisa especificamente chinesa e não tem a ver com isso, mas esses contatos, essa exploração, fez com que chegasse um vírus que ninguém sabe direito de onde que veio, mas que supõe que era um vírus que estava isolado há milhões de anos no território, que não tinha presença humana e que no processo de devastação a gente entrou em contato e descobriu aquele vírus. E aí saiu espalhando para todo mundo. A gente pode ter esse caso vindo do Brasil, por exemplo. E esse é um processo que nos leva assim, a refletir profundamente acerca dos nossos próprios... Desculpa aqui, gente, peraí. Eita, desculpa aqui, gente. O celular só serve a tocar na hora errada. Enfim, como eu estava dizendo, Léo, assim, esse processo todo nos leva a assim, ele tem o papel, o dever moral de refletir profundamente acerca dos nossos próprios hábitos, né? Mudanças, né? Nos nossos próprios hábitos, né? Isso. É bem verdade. Por isso que a gente tem que mudar o nosso processo de que a gente chama de desenvolvimento, né? Total. E não é uma lógica de desenvolvimento sustentável. É uma lógica de reconstrução do que a gente já tem neste momento. A gente não pode continuar no processo de expansão como o capitalismo perde, né, porque não tem mais condições. Isso, pensar que as populações, os povos originários, os povos quilombolas, as populações tradicionais, elas têm os indicadores próprios dela do que é qualidade de vida, né? Então, assim, dentro da lógica desenvolvimentista, a qualidade de vida, sei lá, é você ter progresso, é você ter acesso, digamos assim, aos recursos, né, que o capitalismo ele te oferece, né? Enfim, ele rifa, na verdade, né? Então, assim, para essas populações, para as populações tradicionais, assim, os indicadores de qualidade de vida são outros, né? Então, como eu falei anteriormente, né, você querer inserir essas populações dentro da tua lógica do que é qualidade de vida, do que é desenvolvimento, né, é uma lógica colonialista, é uma lógica altamente perversa, né, que a longo prazo vai ter efeitos colaterais em toda a sociedade, né? Então, realmente, como você falou, é uma lógica que deve ser questionada, deve ser denunciada, né? Deve ser repensada, né? E lutar em prol disso é uma necessidade, né? Esse contexto de crise que a gente vive não é mais uma questão de escolha, não é uma questão de necessidade, né?
Sim, é verdade. Temo que a gente avisar não faça muito sentido para algumas pessoas, mas a gente está fazendo o nosso papel. até porque não é de hoje que esse aviso está sendo dado, né? Pois é, exatamente. Então temos aqui 12 minutos e 25 minutos de live, né? Como a gente falou, esse momento, segundo momento aqui é um momento mais, um momento assim para as considerações finais, um momento mais rápido mesmo, né? E assim, eu te dizer que assim, foi muito bom estar conversando contigo, né? Como você bem falou, uma conversa, é um papo muito denso, né? É um papo muito caro, especialmente para as vidas que vêm sendo atingidas diretamente, né, por esse processo, né? Mas é um assunto que precisava ser debatido, né? Tem que ser, acho que caberia muitos outros momentos como esse para a gente debater questões, né, relacionadas a esse processo, né, de devastação da Amazônia, de perda de conhecimento, de perda, dizimação dos povos tradicionais, né? E, enfim, quem sabe em outro momento, né? A gente abre aqui um segundo momento, né? Tem novo momento como esse para debater, né? Porque, assim, realmente é um assunto crucial e é um assunto que atinge diretamente a todos nós, né? Muita gente ainda tem aquela coisa de a Amazônia é algo muito distante da gente e tal, mas assim, se a gente for pensar, por exemplo, que a Amazônia ela é um bioma crucial a nível global, né? Ou seja, se a gente for pensar na questão da regulação do clima, né, das mudanças climáticas, né, a regulação dos regimes de chuva e de tudo, né? Questão da regulação da biodiversidade, né? Enfim, é um bioma assim que a perda da Amazônia, o impacto sobre a Amazônia tem impacto direto sobre a sociedade como um todo, né? Então a gente tem que pensar mesmo, refletir sobre isso e continuar fazendo barulho, né? Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, é problema, né? A gente está fazendo nosso papel, né? Então vamos continuar fazendo. É isso, né? A gente continua na luta, no processo, e acho que a gente pode conversar em outros momentos também, né? Tem um outro tema Sim. muito em voga aqui, que é a construção das hidrelétricas no território da Amazônia como um todo, assim. Então, existiram várias lutas de resistência, né? A Belo Monte foi só a primeira, porque tem várias outras. E se a Belo Monte foi feita no governo do PT, você imagina o que os governos que estão aí vão fazer, né? É uma coisa que a gente questiona muito com o socialismo é exatamente isso, né? Ou seja, os modelos de transição energética, né? Ou seja, os modelos de energia que vêm sendo utilizados, né? Como esses modelos de Uhum. fato são sustentáveis, né? O quanto eles realmente são eficazes, né? E é isso, El. Massa conversar contigo, valeu mesmo. Muito obrigado aí Obrigado, Fio. por ter aí nos brindado aí com alguns minutos aí do seu precioso tempo, tá aqui debatendo com a gente. Valeu mesmo. Sigamos juntos aí na Obrigado. luta. Forte abraço, saudações socialistas aí para Roraima, né, para toda a Amazônia. E Valeu. sigamos juntos aí, meu querido. Forte abraço Grande aí. abraço. A gente se vê. Saudade. Pronto, saudade, com certeza.